Gilbert Burns e Muhammad Belal. Combate mais curioso, dependendo de como você analisá-lo, mais cômico, mas extremamente competitivo para Gilbert Burns, um dos brasileiros que está em destaque dentro do UFC. Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa análise. Eu vou criar vários sentimentos para vocês aqui neste vídeo, eu prometo isso. Então eu peço que você deixe o like, inscreva-se no canal, venha fazer parte do nosso conteúdo. E antes da gente fazer uma análise extremamente séria e dinâmica sobre esse combate que tem muito a se falar, olha isso. Sombra, se o Bilal enfrentar o Durinho... Não consegui nem dar largada, velho. Se o Durinho enfiar o jiu-jitsu no Bilal, a posição norte-sul poderá ser desconfortável? Com certeza. Se o Durinho montar no Bilal, tu acha que o ground and pound vai ser violento? O que é? O ground and pound. Vai ser violento. Vai. Se por um acaso o Bilal conseguir aplicar um crucifixo e bater muito, o Durinho amolece na luta? Hã? Amolece. Você achou engraçado e riu dessas piadas? O Minotauro tá rindo dessas piadas. E a Ana ri, sabe? Ai, cara. Corta. Casal de verdade. Trabalho em casa. Mas o comentarista do combate passa o rodo. Mano, eu não sei por que eu fiz isso. Por isso que o Caio vai parar nos podcasts dos caras. Na casa de apostas, tu vai no Durinho ou fica no Bilal? Bom, pessoal, depois da brincadeira que eu acredito que vai rolar, pelo menos algumas delas aí, né? Algumas desses trocadilhos aí dentro do combate. Agora a gente vai entrar numa parte mais séria, óbvio, né? Eu não podia deixar de mostrar isso pra vocês. Só que agora a gente vai literalmente conversar sobre esse casamento de luta que é muito, mas muito importante pro Gilbert Burns. Ele não tá tirando o seu adversário aí pra mais tarde, né? Como a gente fala aí na nossa gíria. E ele tá respeitando o que esse cara tem pra entregar, porque ele nada mais é do que o quarto colocado e o Gilbert é o quinto, tá? Obviamente o ranking não é uma coisa assim, extremamente que pesa, né, num casamento de luta. Os estilos eles são muito mais importantes do que o ranking, mas a gente tem que se ater que é mais um passo pro nosso querido brasileiro aí ele galgar e subir em direção à disputa de cinturão. O Gilbert Burns tem 36 anos, 22 vitórias, 5 derrotas, 6 das vitórias foram por nocaute, 9 delas por finalização e 7 delas foram por decisão. Suas derrotas, 2 por nocaute e 3 por decisão, nunca foi finalizado. A gente tem que colocar isso em prática, né? Colocar isso deixar essa parte teórica na mesa, porque é importante. Só que tem uma coisa que é curiosa para mim sobre o Belal, que eu vou falar assim que aparecer ali, obviamente, as imagens dele, tá? Então agora, para finalizar, eu quero colocar alguns detalhes do Gilbert que eu fiquei muito surpreso com ele, né? Essas últimas 2 vitórias dele, que foi contra o Neil Magny e contra o Jorge Masvidal, beleza. Só que para mim, a derrota dele pro Khamzat Chimaev que foi o que mais me impressionou. Então assim, cara, o Chimaev, ele é um monstro, ele é brutal e cara, o Gilbert Burns teve uma luta muito parelha e ele poderia ter vencido se ele tivesse se ele tivesse utilizado um pouco mais das suas armas dentro da luta. Então, pelo fato do Gilbert ter perdido por pontos pro Chimaev e não tendo utilizado o seu jogo, eu já tô vendo ele favorito contra o Belal. Só que a gente tem que colocar alguns dados importantes que sim, são dados que podem vir a fazer a diferença. Que o Belal, ele tem 34 anos, 22 vitórias e 3 derrotas, ok. Ele tem dessas 22 vitórias, ele tem 5 por nocaute e 1 por finalização. Só que esse cara tem 16 vitórias por decisão, cara. 73% de chance que ele vença por decisão. Isso é bom? O Gilbert pode ser surpreendido por um nocaute, uma finalização? A probabilidade é que não. A probabilidade é que a luta vá por pontos
que o Belal não seja finalizado, porque em 25 lutas ele nunca foi, certo? Então ele tem 0% de chance até hoje de ser finalizado. E ele é um cara, como se fala, encardido, porque ele é um cara mais tranquilo, entre aspas, nas suas transições de uma arte para outra, do boxe pro Muay Thai, pro wrestling, pro jiu-jitsu. Mas ele vem escalando de uma maneira sólida. É aquele cara que não é brutalmente explosivo, mas ele é um cara que ele vem escalando com uma solidez. E o casamento de luta do Belal com o Gilbert Burns, pra mim é bom, porque o Durinho é um cara que, quando a gente fala em luta com uma base sólida, que nem eu disse, que é o estilo de luta do Belal, casa muito bem pro Gilbert. O Gilbert ele pode não se dar bem com caras aí que são que não tem um estilo ortodoxo, que são caras que são muito criativos e tal, por exemplo. Então ele talvez tenha mais dificuldade em achar o timing do combate. Eu acredito que o Gilbert vai achar o timing no combate no final do primeiro round. Ele pode até vir a vencer o primeiro round. Se o Belal vencer o primeiro, ele vai ter que ir atrás dessa pontuação no segundo e no terceiro. Mas eu acho que ele vai conseguir. Minhas fichas são para o Gilbert Burns vencer essa luta por pontos. Eu acho que ninguém vai finalizar ninguém e ninguém vai nocautear ninguém. Lógico que a possibilidade ela sempre existe, ela sempre está na mesa. Mas, conforme o estilo amarrão de luta do Belal não é um nocauteador extremo, e na luta agarrada ele não é um finalizador nato, por mais que ele consiga segurar posições, eu acho que na hora de segurar posições contra o Gilbert Burns não vai ser uma vontade do Belal se encontrar nesta zona dentro do MMA. Então eu acho que, se falando do brasileiro, essas 9 finalizações dele, que contam com 41% das suas vitórias, eu acho que vai expelir o Belal Muhammad da luta agarrada, e eu acho que vai fazer o Belal tentar levar essa luta por pontos na trocação, aonde o Khamzat Chimaev não conseguiu nocautear o Gilbert Burns. Eu acho que o Belal não vai conseguir, e eu acredito que o brasileiro esteja hoje numa das melhores fases da sua vida para vencer o Belal Muhammad, que é um cara extremamente duro. E em se falar aí, lógico, né, dos seus feitos e das coisas que vem aí dando uma comarca dentro do seu cartel, ele não perde desde 2019, desde o início do ano 2019, janeiro. Então aí faz mais de 4 anos que ele não perde. E ele teve uma sequência muito boa contra caras bons. Só que eu não vi, por exemplo, ali um Chimaev, eu não vi uns caras assim de alto calibre, assim como o Gilbert Burns enfrentou. Como, por exemplo, aí Neil Magny, Chimaev, Kamaru Usman, Stephen Thompson, Tyron Woodley, Demian Maia, Gunnar Nelson. Então, tipo assim, eu acho que ele está mais calejado para vencer o Belal, por mais que ele seja um cara extremamente perigoso e muito manhoso para levar as lutas por decisão. Dito isso, vale lembrar agora que a gente está falando de um cara que tem um cartel maravilhoso de 22 vitórias, 3 derrotas, e ele tem 16 delas por decisão. Então, o Gilbert vai ter que ser um cara ativo, e se eu dissesse para ele que seja amarrão na hora que precisa. Simplesmente isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Vou de Gilbert. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Até daqui a pouco em mais um vídeo do resultado deste mesmo combate. Valeu, te inscreve e ativa o sininho na opção todos. Caio CFX no meu Instagram. Me segue lá para acompanhar os meus treinamentos. Um abraço.